真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県伊勢崎行政県税事務所の提供でお送りします。真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県の情報をお伝えします。本日はポルトガル語による放送です。お話しいただく内容は夏休み中の少年の非行と犯罪被害の防止についてです。お話しくださいますのは伊勢崎警察署岡本リカルドさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。Bom dia, este é o programa da transmissão em língua estrangeira do programa Manaka Genki Joho. Notícias da polícia, segurança e bem-estar na rádio Isezaki FM. Estamos começando o programa com informações para estrangeiros, informações úteis de Guma. Já entramos em julho e em breve chegarão as tão esperadas férias de verão para as crianças. Ao mesmo tempo, essa também é uma época em que os adultos tendem a ficar mais distraídos. O primeiro tema de hoje é a prevenção na delinquência juvenil e da vitimização de menores durante as férias de verão. Durante as férias de verão, alguns jovens podem acabar se envolvendo ou cometendo infrações devido às saídas noturnas e contato com más influências proporcionadas pela liberdade que sentem durante as férias. Também não são raros os casos em que jovens se tornam vítimas de crimes. O tabagismo e sair de casa à noite, por exemplo, são considerados portas de entrada para a delinquência. Para evitar que pequenos sinais de mudança nas crianças evoluam para problemas maiores, é importante que os pais ou responsáveis ajam rapidamente e mantenham uma comunicação familiar no dia a dia. Além disso, para proteger crianças e jovens de perigos na internet, recomenda-se configurar filtros nos celulares e dispositivos e conversar em família sobre o uso seguro da internet, sempre utilizando o lema japonês Ose no Kami-sama, que é uma palavra-chave usada para ensinar o uso seguro da internet para as crianças. O próximo assunto é como cuidar de cães. No Japão existem regras e normas de etiqueta para a criação de cães. 5 regras importantes. Primeiro, registre seu cão. O cão deve ser registrado dentro de 30 dias após começar a ser criado. O registro pode ser feito na Divisão de Saúde Pública da Prefeitura de Isezaki ou nos locais de vacinação coletiva. Para maiores informações, consulte-se nas prefeituras. Quem ainda não registrou seu cão deve fazê-lo o quanto antes. Após o registro, essa é emitida uma plaqueta de identificação para que possa colocar no animal. Vacine seu cão contra a raiva. A vacinação pode ser aplicada em campanhas coletivas ou em hospitais veterinários. Número 3. Não deixe seu cão solto. Aqui é proibido criar cães em contenção, sem contenção, especialmente durante os passeios. Utilize sempre uma guia, uma coleira de corrente ou de corda e mantenha o animal sempre sob controle. 4. Recolha as fezes do seu cão. Acostume o seu cão a fazer as suas necessidades em casa e evite que ele defeque durante os passeios. Caso isso aconteça, sempre recolha as fezes e faça o descarte adequado. Número 5. Evite latidos excessivos. Latidos excessivos podem incomodar os vizinhos. Treine o animal com paciência e persistência para reduzir os latidos. Respeitando essas regras e com boas maneiras, você evitará que seu cão cause transtornos para as pessoas ao redor. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esperamos todos mês que vem e muito obrigado. はい、というわけで本日はポルトガル語による放送を行わせていただきました。お話しいただいたのは1つ目に夏休み中の少年の非行と犯罪被害の防止について、また2つ目に犬の飼い方についてご紹介いただきました。お話しいただいたのは伊勢崎警察署の岡本リカルドさんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。